Ah, bonito pra sua cara, né? Você saiu ontem, rapaz. Tá chegando hoje, bêbado ainda? Isso é jeito de chegar em casa? O homem saiu ontem chegando bêbado? Tava com saudade? Eu não tava com saudade, não. Eu só, ó, suas coisas já tá arrumadas aqui, tá? O quê? Já arrumei suas coisas, tá aí, ó, o saco aí no chão. Aqui. Pode pegar o saco e pode vazar. Eu ir embora? Pode ir embora, eu não quero mais, não. Vai se arrepender. Não, não vou arrepender, não. Não vou arrepender, não, porque desse jeito não dá, não. Você saiu ontem e você tá chegando agora em casa. Não vai chorar atrás de mim. Não, não, não vou, não. Se você sair dessa porta aí, você não entra mais. Hã? Se você sair nessa porta, você não entra mais. Se sair, não entra. É. Se você sair, você não entra. Vai ou não vai? Não vou mais não. Não vou mais não.